Olá, meu nome é Gabriela, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Biologia Comparada, orientada pela professora doutora Tiana Kohlsdorf. E hoje irei mostrar um pouco do que estou fazendo no Laboratório de Evolução e Biologia Integrativa. Tudo começa a partir de uma ideia. Vocês já pensaram que existem micro-organismos, principalmente bactérias, em todos os animais? Além disso, estima-se que a proporção entre o número de células bacterianas associadas a um animal e o número de células deste animal pode corresponder à proporção de 1:1. Mesmo nosso pensamento podendo nos levar a acreditar que bactérias são todas causadoras de doenças, muitos micróbios que vivem nos intestinos auxiliam na absorção de nutrientes, o que pode influenciar de forma positiva na saúde geral dos animais. Apesar das importantes funções na relação entre hospedeiro e microbiota, ainda existem lacunas no conhecimento sobre este assunto, especialmente em relação a grupos diferentes de mamíferos, como os anfíbios. Além das funções que eu disse, existem evidências de associação do microbioma com a história de vida do hospedeiro, sendo que esses padrões levaram à hipótese de que os microbiomas endógenos, ou seja, que moram no interior dos intestinos dos animais, refletem as assinaturas evolutivas de seus hospedeiros e que as forças ecológicas e evolutivas atuam tanto no hospedeiro quanto em seu microbioma, podendo assim mudar fundamentalmente a forma como abordamos algumas questões na biologia evolutiva. O mais legal é pensar que a microbiota está sujeita tanto a regimes de seleção do ambiente externo quanto às interações com outros micro-organismos e os parâmetros de controle do hospedeiro. Os anfíbios, mais profundamente os anuros, que são os sapos, as pererecas e as rãs, apresentam características específicas, como pele permeável à água e o ciclo de vida dependente do ambiente aquático e terrestre, que os tornam bastante vulneráveis às alterações ambientais. Devido a essas características, os anuros são frequentemente considerados bioindicadores dos efeitos do aquecimento global. Sobre as interações entre a comunidade microbiana e fatores ecológicos, a composição dessas comunidades pode variar bastante, respondendo a fatores ambientais como a temperatura, com alterações na diversidade e composição das comunidades microbianas intestinais, e que podem influenciar na manutenção desses animais que hospedam esta microbiota. Como podemos montar um experimento para avaliar tudo isso que eu falei? Eu utilizei girinos da espécie rã-touro e expus eles a 4 temperaturas, sendo essas temperaturas relacionadas ao ambiente do passado, do presente e de um futuro cenário de aquecimento global. Os girinos foram coletados em 5 janelas temporais, desde 0 dias, no início do experimento, até 40 dias. Após cada período, todos os intestinos foram coletados e armazenados em freezer menos 80 graus. E como podemos ter acesso às bactérias que viviam dentro desses intestinos que foram para o freezer? Fui atrás de parcerias e, em conjunto com outros 2 grandes laboratórios na USP, consegui fazer análises moleculares mediante a extração do DNA da microbiota intestinal e amplifiquei a região responsável pela identificação de cada bactéria que vivia nos intestinos. Assim, o que eu estou procurando agora é responder à pergunta: como é a influência de parâmetros ambientais em um ambiente dinâmico da microbiota intestinal de anfíbio? Ou melhor, como a temperatura afeta as bactérias que vivem nos intestinos dos bebês de rã em seu desenvolvimento? O que vi até agora é que a quantidade de bactéria nos intestinos dos girinos aparentemente variam entre os grupos que avaliei, como, por exemplo, certos grupos com a quantidade de bactérias menores do que outros grupos. E também varia a quantidade de cada tipo de bactéria entre esses mesmos grupos. É muito legal, não é mesmo? Isso é apenas uma pequena parte do meu doutorado que trouxe hoje e para mostrar que tudo parte de uma observação e uma pergunta. E a partir disso é tentar buscar formas de responder estas perguntas de forma criteriosa e consistente. Muito obrigada!